Bom dia, está no ar o programa Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Estamos dando continuidade aos nossos programas especiais de férias, hoje entrevistando a professora Cecília Goulart, da Universidade Federal Fluminense. Cecília, que é especialista em alfabetização, tem diversas pesquisas nessa área, não é isso, Cecília? É isso mesmo, tem sido o trabalho principal meu e do meu grupo de pesquisa, pensando sempre na formação de professores, quer dizer, como é que nós podemos pensar a formação de professores de modo que a alfabetização dessas crianças, jovens e adultos, né, seja mais eficaz, que tenha mais sentido social. A leitura e a escrita só como código, ela é muito pouco para as pessoas conseguirem transformar a condição social delas, né, de pessoas analfabetas para pessoas letradas. E é isso que nós queremos, né, que as pessoas se letrem, que as pessoas tenham uma participação viva e ativa na sociedade, participando, não só lendo, escrevendo, mas participando de trabalhos, participando de, se for o caso, de pessoas que frequentem espaços religiosos, compreendendo aquilo que está acontecendo ali, não é? Todas essas atividades, inclusive atividades em partidos políticos, em sindicatos, né, são atividades que têm como base a língua escrita. Pessoas que não estão acostumadas a ouvir a língua escrita e mesmo a produzir a língua escrita, elas têm dificuldade de compreender o que está acontecendo, o que está sendo lido, né, do que eles estão falando, não é? Então, uma compreensão maior que forme realmente o cidadão. Né? O cidadão ele só se concretiza numa sociedade letrada sendo letrado, né? Compreendendo, não é? E produzindo textos escritos também, não só lendo, mas também sendo capaz de escrever, né? Sendo capaz de escrever, de se comunicar por escrito. É uma condição da cidadania numa sociedade letrada. É verdade que uma pessoa que não tem acesso a esses estímulos da alfabetização, ela tem um cérebro menos desenvolvido do que aquela que teve acesso a esse tipo de estímulo na infância? Isso não se confirma nas pesquisas, né? O que nós sabemos é que pessoas que têm pouco acesso à língua escrita, não é? Vamos dizer, famílias que quase não leem, não escrevem, em geral os filhos dessas famílias, eles precisam ter na escola espaços de trabalho com a língua escrita, mesmo antes de aprender a ler e escrever, para compreender para que serve ler e escrever. Parece esquisito falar isso, né? Mas há muitas crianças que chegam à escola sem saber para que serve ler e escrever. Não é? Você pergunta, para que você quer aprender a ler e escrever? Para passar de ano. Para passar de ano não é uma boa motivação. É muito pouco, para né, aprender a ler e escrever. Então, porque eles, nas famílias, as famílias não têm esse valor. Esse valor não faz parte do trabalho do pai, do trabalho da mãe, não é uma família que deixe bilhete na geladeira, que leia jornal. Então, nas escolas precisa haver um investimento grande, principalmente com quem trabalha com a educação pública, não é, para desenvolver o gosto pela escrita, desenvolver a compreensão da função social da escrita, que a escrita pode servir para a gente para várias funções, não é? Não só como memória, mas para lazer, para estudo, para várias atividades que nós fazemos com a escrita. Então, esse é um trabalho alfabetizador. Não é só ensinar as letras, as sílabas, é muito mais do que isso, né? Mostrar o mundo da escrita, né? Onde tem escrita na nossa sociedade, para que serve a escrita. Muito legal. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico.
expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje entrevistando a professora Cecília Goulart, da Universidade Federal Fluminense, que está aqui nos dando uma aula sobre a questão da alfabetização. Professora, como é que está a alfabetização no Brasil hoje? A alfabetização no Brasil continua preocupando e demandando uma atenção grande nossa, não só dos professores, eu acho que da sociedade de um modo geral. Hoje nós temos cerca de 8% da população de analfabetos absolutos, aquelas pessoas que não passaram pela escola, não se alfabetizaram porque não passaram pela escola, mas temos um dado que tem sido considerado muito preocupante, que são pessoas que passaram pela escola, no mínimo 4 anos, né? Mas não dão conta de fazer uma leitura profunda de um texto. Elas leem o texto só na superfície do texto. Não conseguem interpretar? Não conseguem interpretar aquele texto, não conseguem extrair informações importantes daquele texto. E alguns indicadores têm mostrado, né, que mesmo na universidade nós temos um percentual de cerca de 15% a 17% de alunos que não conseguem penetrar profundamente num texto, compreender na universidade, no ensino médio. Então, o INAF, é o Indicador Nacional de Alfabetismo, né, nacional, e ele trabalha com 4 categorias, né, desde o analfabeto funcional, aquela pessoa que lê só consegue decodificar, né, até aquele leitor proficiente, que é aquele que consegue fazer inferências, ele lê o que está nas entrelinhas também, né? E 2 outros níveis aí no meio, né? O rudimentar e o elementar. Então, esses dados têm sido muito preocupantes, não é? Então, que tem nos mostrado, né, a importância de um trabalho alfabetizador que vá além das unidades linguísticas, não é, que se trabalhe acreditando que as crianças podem aprender, elas podem ler sem saber ler. Então, abrir espaço para as crianças especularem sobre modos de ler, desde cedo oferecer materiais de leitura para elas, livros, jornais, regra de jogo, nós vamos jogar um jogo, vou escrever aqui as regras do jogo para vocês, nós vamos ler, olha, primeiro olha número 1, o que está escrito, fazendo isso com quem não sabe ler e escrever ainda. Então um jeito de ler sem saber aprender. Ler e escrever para aprender, não é? Mas com uma leitura significativa. Não adianta ficar nos textos que nós chamamos de acartilhados, né? A casa é bonita, a casa é do pai, a casa é amarela, a casa tem janela, que são textos que não vão me levar a uma leitura mais consistente, né? Uma compreensão maior quando eu tiver que ler textos mais complexos. Não é? Então, as crianças hoje, nós sabemos, elas têm condição de aprender complexamente. Não é? Nós é que fomos habituados a achar que as crianças precisavam ser preservadas, precisavam começar a aprender do que é mais fácil para o mais difícil. Hoje nós sabemos que a nossa aprendizagem ela está muito mais movimentada pelos nossos interesses. Se eu tenho interesse em alguma coisa, ela pode ser muito complexa, mas o meu interesse vai me fazer superar aquela complexidade e aprender. É por isso que as crianças elas mexem no smartphone com mais qualidade do que quem fez curso de datilografia, é isso, professora? Exatamente. As crianças têm uma facilidade enorme para lidar com essas novas máquinas, com as novas tecnologias, não é? Por quê? Porque elas têm a nova tecnologia nas mãos. Então, da mesma forma, elas precisam ter a escrita nas mãos, sabe? Ter livro, ter revista, elas precisam ser provocadas para ler.
A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o último bloco do Extra Classe TV Especial de Férias. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje entrevistando a professora Cecília Goulart, da Universidade Federal Fluminense, falando sobre a questão da alfabetização. Professora, o patrono da educação brasileira é Paulo Freire, e ele foi um dos maiores expoentes mundiais, né, nessa questão da alfabetização. Qual é o nível de atualidade de Paulo Freire, professora? Ele mantém uma atualidade enorme, justamente porque a grande preocupação dele foi pensar a alfabetização junto com a conscientização, junto com o sentido. Não é? Não adianta aprender babebi bobu, fafefofu, se isso não faz sentido nenhum para a criança. Eu vou aprender o que tem sentido para mim, não é? E o sentido político, o sentido cultural, não é? que as coisas têm no mundo e que tem para cada um de nós. Quer Professora, dizer... eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Veja bem, a gente está falando de crianças, né? E aí a gente fala de um sentido político para a criança. Obviamente a gente está falando da palavra política de um termo mais amplo. Eu gostaria que você explicasse isso para a gente. Então, as crianças desde pequenas, o ser político é aquele ser que se relaciona, é um ser de relações. A escola é o primeiro, em geral, é o primeiro espaço público aonde a criança vai, né? E nesse espaço público, ela vai desenvolver relações políticas, relações entre ela e os professores, entre ela e os colegas. Ela vai aprender outros valores diferentes dos que tem na casa dela, não é? Ela vai ouvir, vai ver outros modos de ser diferentes daqueles que ela vê na casa dela. Ela vai ver que existem crianças diferentes das que ela conhece, existem pessoas diferentes das que ela conhece. Tudo isso está num plano social, político, da gente compreender a sociedade na sua diversidade e compreender como é que nós lidamos com essas diferenças. E as crianças, desde muito cedo, elas podem aprender sobre isso, não é? Elas podem aprender e podem falar sobre isso. Nós tivemos a oportunidade de ver algumas experiências de sala de aula em que as crianças muito pequenas, não é, estavam, crianças de 3 a 5 anos, numa classe de educação infantil, não é, elas estavam andando pelo terreno da escola procurando focos de Aedes aegypti, né, e anotando num papel, crianças de 3 a 5 anos. Não é? Então, isso é dar um sentido político, não é? É dar um sentido público ao trabalho da escola. Coletivo, né? Comunitário, não é isso? Ela começou, depois a professora leva elas para a sala de aula, eles começam a olhar a enciclopédia, ver a fotografia do mosquito, como é que é um mosquito, como é que são os outros mosquitos, como é que reconhece esse mosquito, onde que ele dá, ouvir textos sobre o Aedes aegypti e começaram a fazer desenhos dos lugares na escola onde precisava de cuidado, porque senão ia ser nascedouro de mosquito. Não é? Então, crianças muito pequenas. Então, esse é um trabalho que é fundamental, não é, para a formação das crianças. Ok. Nós conversamos com a professora Cecília Goulart, da Universidade Federal Fluminense. Cecília, muitíssimo obrigado por sua presença. Eu agradeço muito vocês, o convite para estar aqui conversando sobre a alfabetização. Obrigada. É isso aí, o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. No próximo domingo teremos mais uma edição do programa especial de férias. Até lá.